Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem e fico muito feliz que vocês estejam dando continuidade, assistindo os vídeos daqui. Eu fui orientado a fazer alguns pedidos de desculpa com relação a alguns erros que aconteceram nos episódios passados. Quais foram esses erros, né? Teve uma parte que eu fui falar sobre Kierkegaard, que eu falei sobre fenomenologia, na verdade o nome seria existencialismo, então me perdoem fazendo essa correção. Estou falando isso porque no vídeo apareceu a palavra corrigida, mas os vídeos estão sendo transformados em áudio, né? A gente está tirando aqui o conteúdo do áudio, colocando no Spotify, fazendo um podcast, então lá não tem como fazer essa correção. Então quando vocês assistirem essa aula aqui, vocês vão se lembrar do encontro passado para poder fazer essa correção. Também parece que em um ou outro vídeo teve uma palavra que foi falada errada, uma questão de erro de português, mas nada que tenha comprometido a compreensão, né? Um outro ponto que também foi orientado é não usar mais o áudio da câmera e sim fazer uma gravação externa. Então tem um microfone aqui do lado fazendo essa gravação, porque parece que a qualidade fica melhor e aí dá para vocês escutarem melhor também. Bom, basicamente são esses pontos, né? Queria também pedir desculpas porque ainda é um cenário muito amador, muito inicial e talvez daqui a um tempo as coisas melhorem ou não, né? Assim, se fica bom desse jeito também, a gente vai seguindo assim, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai dar uma continuidade nessa parte da biografia de Viktor Frankl. No encontro passado a gente terminou falando sobre a questão da psicanálise ser conhecida como a psicologia das profundezas, fazendo referência ao inconsciente, e Viktor Frankl dá a sua abordagem o nome de psicologia das alturas, fazendo preconizando a ideia de um suprassentido, né? Bom, como eu falei com vocês, ficou um caminho a gente pensar que Frankl e Freud eles se correspondiam, né? Eles trocavam cartas. Também falei para vocês que Freud chegou a publicar um texto de Frankl em uma revista de psicanálise, mas a maioria dessas cartas, ou quase todas aí, né, elas se perderam justamente por conta do regime nazista que destruiu essas propriedades intelectuais, né, destruiu a história humana também. Então, até mesmo tentaram, já foram feitos alguns esforços no sentido de resgatar, mas não tem um rascunho, não tem nada disso, então muitas coisas se perderam mesmo, foram incendiadas, incineradas pelo movimento nazista, que além de destruir brutalmente, de fazer esse movimento brutal de matar as pessoas, né, de fazer a eugenia, também destruiu uma parcela muito significativa da cultura humana. Bom, além disso, é interessante a gente pensar que depois de Frankl se encontrar com Freud, ele também tentou se aproximar de Alfred Adler. Adler também morou na rua que Frankl morava, e ele estava desenvolvendo naquele sentido a questão da psicologia individual. No entanto, Frankl ele foi expulso desse movimento pelo próprio Adler, por conta dessa divergência de ideias que iam surgindo ali naquele momento. Nesse cenário, gente, é sempre interessante a gente pensar que naquele momento as correntes de ideia elas estavam surgindo, elas estavam sendo desenvolvidas, e não era muito interessante nesses grupos a gente ter pessoas que têm ideias opostas ou discordantes que venham conflitar com essa questão mais nuclear da abordagem que está sendo desenvolvida, ou da ciência que está sendo desenvolvida, ou do pensamento que está sendo desenvolvido. Justamente por isso, Frankl ele foi expulso do movimento. Por volta dos 22, 23 anos, Viktor Frankl ele funda um centro de assistência voltando sua atenção para as crianças e para os adolescentes que tentavam cometer suicídio naquele contexto em que ele se inseria. Em 1930, aproximadamente, o Frankl começa a tecer, administrar, dar algumas palestras sobre logoterapia e sobre o sentido da vida. Isso nos faz pensar justamente aquele ponto que a gente já falou anteriormente, de que a logoterapia não foi desenvolvida, não foi criada nos campos de concentração, mas sim já era uma ideia que Frankl trabalhava com o máximo da sua atenção. No entanto, essa questão ela foi colocada à prova ali nos campos de concentração. Viktor Frankl ele começa então a fazer sua faculdade de medicina, se especializar em neurologia, psiquiatria,
E por volta de 1933, 1937, Frank começa a dirigir, né, um centro, os pavilhões de assistência aos suicidas. E foi justamente aí que ele começou a dar uma assistência a em torno assim, de 3.000 pessoas. Justamente nesse momento que ele começa a desenvolver uma atenção e um conhecimento muito mais aprofundado sobre a questão do suicídio e sobre a questão do sentido da vida, sobre a questão de como ele poderia usar isso na sua abordagem, nas suas ideias, obter suas respostas, obter seus estudos na logoterapia. É interessante a gente pensar que essa experiência deve ter lhe dado algum tipo de preparo para lidar também com a questão do campo, o contexto dos campos de concentração, visto que lá também era muito comum cometer o suicídio, o ato de cometer suicídio. Uma das maneiras mais conhecidas de se cometer um suicídio nos campos de concentração era justamente se atirar nas próprias cercas elétricas, né? Ou, por exemplo, você tentar fugir sabendo que seria pego. E esse era um cenário bem complexo, bem complicado, do horror que os seres humanos passaram naquele contexto. E Viktor Frankl pôde desenvolver também uma certa abordagem em lidar com as pessoas que lá estavam numa condição que ele também estava, no sentido de tentar ajudar essas pessoas. Aos 32 anos, Viktor Frankl abriu seu consultório, começou a publicar seus textos, e foi justamente nesse momento em que os nazistas entraram, enfim, já havia assim um certo território, né, em que favorecia toda essa entrada dos nazistas ali por conta do contexto da guerra. Os nazistas eles tomaram conta de Viena e começaram uma certa retaliação progressiva aos judeus. Uma dessas foi justamente de que um médico judeu não poderia mais atender um paciente que não fosse judeu. Então, os judeus só poderiam atender os judeus. Nesse momento também, Viktor Frankl, que já era muito influente, era um prodígio, recebeu um convite para poder obter asilo nos Estados Unidos, mas que foi recusado, justamente para que ele não deixasse de acompanhar os seus pais naquele momento. Nesses atendimentos que Viktor Frankl fazia, sabia-se já naquele momento que um prontuário, um relatório médico, um laudo, alguma coisa que fosse produzida indicando uma deficiência física, mental de algum judeu, o levaria justamente para o local da eutanásia. Então, Viktor Frankl, junto com um outro médico alemão, Otto alguma coisa, não lembro exatamente o nome, começaram a falsear esses documentos que eram produzidos justamente para evitar essa eugenia que os nazistas faziam naquele momento, praticavam naquele momento. Então, diversos pacientes que passaram por Viktor Frankl tiveram seus documentos falseados justamente para que não fossem encaminhados para a eutanásia. Em 1942, Viktor Frankl ele se casa com Tilly e eles engravidam, né? No entanto, vocês estão percebendo que o cenário ele é sempre assim, um movimento, né, e um peso, um movimento e um peso. Justamente ilustrando como foi esse sofrimento já antes de ser encaminhado ainda para um campo de concentração. O que acontece é que naquele momento também era proibido que os judeus tivessem filhos, e Viktor Frankl e Tilly foram obrigados a abortar o neném que ela esperava. Nesse momento já estava numa situação muito próxima, eles foram encaminhados para um campo de concentração e o Viktor Frankl tentou costurar, né, por baixo, assim, entre o seu sobretudo, o livro, as anotações que ele fazia, os rascunhos, e um livro sobre a abordagem psicológica da logoterapia, os conhecimentos que ele tinha obtido, mas não adiantou muito porque esse casaco ele foi perdido. Viktor Frankl recebeu um casaco de um outro preso que também tinha ali escondido um livro de salmos. E foi justamente aí que Viktor Frankl interpretou que aquilo ali era uma mensagem, algo que simbolizava justamente a devolução do seu conhecimento, do seu livro, para que ele pudesse se amparar diante daquele material também.
Eles foram encaminhados para o campo de concentração, como eu disse, e a sua esposa, Tilly, ela havia pedido para ser encaminhada para o mesmo campo de Viktor Frankl, justamente para que não se separasse do seu marido. E foi no campo de concentração que ali se consolidou o último encontro dele com a sua esposa, com seus pais e com seus irmãos. A gente pode pensar que foi justamente esse horror nazista que fez justamente esse mesmo movimento de dor e sofrimento, não só com o Viktor Frankl, com muitas outras pessoas que perderam suas famílias, que perderam seus filhos, perderam seus irmãos, perderam suas esposas, seus maridos. E é um contexto assim realmente muito reflexivo, enquanto a gente ainda está num segundo episódio, contando, claro que de uma maneira muito superficial ainda, como foi se consolidando a vida de Viktor Frankl, como foi esse passar, né, de tempo para ele, né, nesse momento de angústia, dor e sofrimento. Foi quando Viktor Frankl entrou no campo de concentração que ele fez para si 3 promessas, como se fosse uma espécie de um pacto. A primeira, de que ele iria tentar aprender alguma coisa com aquele momento que ele estava vivendo, ele tentaria tirar alguma experiência, algum conhecimento daquela ocasião, que ele tentaria usar o seu conhecimento para poder ajudar as outras pessoas que estavam assim ao seu redor, que estavam na mesma situação que ele, e que ele faria de tudo para sobreviver. E foi dia após dia tentando reforçar essa promessa, ou esse pacto, que ele passou 3 anos e meio nos campos de concentração. O primeiro campo que Viktor Frankl passou foi o de Theresienstadt, foi para Auschwitz e Kaufering, né? Foram esses 3 campos de concentração que ele passou. É importante a gente ver também que algumas coisas assim um pouco mais estatísticas para a gente poder pensar que a cada 29 presos no regime nazista, no campo de concentração, somente 1 sobrevivia. E o número do Viktor Frankl era justamente o 119.104. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos encontros. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E uma outra coisa também que me pediram para corrigir era que eu pudesse me apresentar, né, no início de cada episódio. Hoje eu também já esqueci disso, mas no próximo eu tento seguir então essa linha, tá bom?